Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou apresentar para você a Lilian. A Lilian sofreu com artrite reumatoide desde os 6 anos de idade e ela passou pelo método Aidor para ver se aliviava a dor da artrite reumatoide ou não. Bem, será que resolveu o problema da Lilian? Isso aí eu vou deixar para você tirar as suas próprias conclusões. Nos primeiros 7 minutos do vídeo nós tivemos um problema e só conseguimos salvar o som. A partir dos 7 minutos em diante, a gravação voltou ao normal. Então veja o que a Lilian tem a dizer, assista esse vídeo até o final e depois analise e veja se realmente o método do Aidor é somente para quem está fora da curva. Um grande abraço e vamos lá, assista o vídeo. Tchau. Lígia, eu fico muito feliz de você ter me dado essa oportunidade de convidar você, né, para falar um pouco de você, até pelo seu caso mesmo. O seu caso é um caso muito interessante, né? É um dos casos interessantes. Você sempre foi muito solicita comigo, me atendeu sempre muito bem. Eu falei, olha, vou conversar com ela, ver se está tudo bem, se eu posso estar usando, né, o tratamento dela para a gente poder estar divulgando esse trabalho. Até mesmo porque assim, foi um presente, né? Eu acredito que seja um presente, né? Para mim, né? E aí eu te convidei e você aceitou, e isso me deixou muito feliz, até porque é um material rico, é um material que quem passou pela situação sua jamais acreditaria que teria uma resposta boa. Mas vamos lá. Lília, me fala um pouquinho sobre quando começou o seu problema, qual é o seu... Primeiro eu quero saber seu nome, a sua profissão, né? Falar um pouco de você, depois você fala quando começou o problema até a gente chegar no próximo que a gente usou. Mas gostaria que você falasse um pouco para nós. Vamos lá? Tá bom, então eu sou Lilian Machado Diniz, eu tenho 42 anos, fui professora durante muitos anos, né? Trabalhando em escola pública e particular, como professora de matemática. Depois de um tempo eu fiz engenharia civil, né? E agora estou navegando por outros lugares, né? E desde os 6 anos de idade, eu tenho artrite reumatoide juvenil, né? Então, na minha infância, eu comecei a apresentar rigidez, né, nas pernas, coisas que eu fazia e brincava, e de repente eu comecei a ter dificuldades, né, limitações mesmo, essa rigidez, e muita dor, né? E naquela época era uma doença assim rara em crianças, né? Então foi um diagnóstico muito complicado de ser fechado, fiz tratamento errado durante muitos anos, tratamentos que pioraram muito a minha condição, né? Até que eu fui levada pela minha família em Brasília, lá em Brasília, no Saara. No Saara, descobriram que eu tinha artrite, mas lá não fazia tratamento. E aí nós começamos um tratamento em São Paulo. Também era muito complicado. São Paulo fica muito distante de nós, e era complicado ir. Quantos anos você tinha quando você começou o tratamento em São Paulo, Lília? Eu tinha, eu acredito que uns 9 anos. 9. E aí eu já estava assim, muito ruim, com o tratamento errado, os medicamentos me faziam muito mal, então eu tive que fazer um desmame desses medicamentos do tratamento errado, né? E até que eu comecei a usar alguns medicamentos que foram, de alguma forma, melhorando a minha situação, aquela crise que eu já estava há muitos anos. Então, assim, na minha infância eu me lembro muito bem, eu brincava a tarde inteira e para ir embora para casa, a minha mãe tinha que me carregar, tinha que me dar banho, porque eu já estava rígida, eu já estava com muita dor. Eu fiquei durante anos com o pescoço duro, como se fosse um torcicolo, mas não era o da artrite, né? Então, assim, a infância foi uma fase muitíssimo complicada, porque tratamento errado e, mesmo assim, o tratamento convencional, infelizmente, não tem os resultados que a gente gostaria que tivesse, né? Até que
eu fiz esse tratamento em São Paulo. Como já era um tratamento acertado dentro dessa medicina alopática, eu tive, assim, uma melhora, que eu saí daquela crise. Mas o artrite estava ali, em evolução. Como era muito complicado ir para São Paulo, o médico falou, olha, procura um médico mais próximo, né? E mais próximo aqui, de Abadia, onde eu morava naquela época, era Uberlândia. Então, nós procuramos um médico em Uberlândia e o médico achava que eu estava ótima, Mas a cada dia, e depois aí já na fase adulta, eu ia... os meus limites eram cada vez maiores e eles estavam cada vez mais próximos de mim, né? Mas acontece aos poucos, você vai acostumando até com os limites, né? Porque você não vê saída, você não encontra uma luz no fim do túnel. Então, eu sempre tive na minha cabeça que eu tinha que conviver com aqueles limites. Então, eu me lembro muito bem que eu ia dar aula, caía uma caneta no chão, o aluno que tinha que pegar, porque eu não alcançava. Mas, enfim, os meus limites estavam cada vez maiores, né? Mas eu estava acostumada com aquilo, né? Estava bem acostumada porque sempre ouvi dizer que é uma doença degenerativa, que não tem cura e que eu tinha que me acostumar e que a tendência era muito ruim, né? A evolução da doença era um prognóstico, assim, muito ruim mesmo. Mas aí eu dava aula, eu já não conseguia mais pegar nada no chão. Se o giz caía em uma caneta, um aluno tinha que vir pegar. Eu dava aula manhã e noite, eu tinha que ficar à tarde sem apoiar o pé, porque já estava bem complicado. Então, assim, era uma evolução muito ruim, né? De repente, eu encontrei uma pessoa que me ajudou muito, que é a questão muscular, porque aí já tem debilidade muscular, porque os movimentos, né, são limitados. Então, eu fiz uma atividade física, fiz osteopatia, que me ajudou bastante, sabe? Foi com um fisioterapeuta que eu falo assim que foi muito bom para mim e me ajudou a ter uma qualidade de vida melhor. Até que um belo dia, eu estava em Coromandel, né, nessa busca de autoconhecimento, de evolução, né, expandir a consciência, de me reencontrar. Eu estava em Coromandel e vi Marcelo, né, usando florais e eu fiquei curiosa, falei, Marcelo, o que é isso que você está pingando aí toda hora? E aí ele pingou, era o Moende. Aí eu usei o Moende já assim de um calorzinho assim, falei, que isso? Aí ele falou, Lília, é florais. Eu falei, nossa, eu quero. E aí ele fez um floral para mim. Eu estava participando então de um grupo de constelação, né? E aí eu decidi que ia participar no próximo grupo em Coromandel e falei que meus florais já estavam acabando. E ele me animou, falou, olha, Lília, o Dr. Márcio, que é o criador do sistema dos florais dos araxás, vai estar presente, ele vai fazer para você. E eu fiquei, né, toda feliz. E toda hora eu falava com o Marcelo, não esquece de mim, eu estava me referindo aos florais. E aí eu me lembro direitinho, como se fosse hoje, ele no final da constelação, ele deu um grito no Dr. Márcio, Dr. Márcio, atende a Lilian, né, lá em Coromandel. Você se lembra disso? E aí você perguntou para ele, o que ela tem, né? Eu já achei a pergunta estranha, porque eu queria os florais. E ele disse, artrite. Eu não lembro, foi por vídeo ou não? Eu estava lá. Estava lá em Coromandel. Nós te encontramos algumas vezes lá, né? Mas... era nesse dia numa constelação. Então eu queria os florais e você ia manipular os florais para mim. Só que na hora que Marcelo disse, né, conversou com você de longe,
gritou você, e a sua pergunta foi muito interessante, porque você disse o que ela tem, né? E eu, não tem nada. Tipo, a artrite já tá aqui e já assumiu na minha vida. E aí, artrite. Eu olhei para o Marcelo meio assustada, assim. Deixa aí, né? Eu não acredito em coincidência. Deixa. E aí fomos para o escritório, né, do consultório de Marcelo. E aí você fez, né, o protocolo a primeira vez em Coromandel. E aí você, Lilian, movimenta as mãos, e eu movimentava e minhas mãos já estavam bem mais leves. Lilian, daqui 15 dias eu quero te ver lá em Araxá. E, tudo bem, né? Conversei com meu esposo, ele me levou em Araxá, e aí passamos por mais uma sessão, né? O protocolo para artrite. O mais interessante é que quando eu cheguei em casa, eu tive até um calor nas mãos, nos joelhos, fiquei bem preocupada. Mas no outro dia, quando eu estava no sítio, nós temos um sítio, e quando nós estávamos no sítio, meu esposo pediu para eu pegar algumas coisas assim no chão, e o chão era distante para mim. Pegar alguma coisa no chão é complicado, né? Era até aquele momento. Foi então que eu estava colhendo alguns ovos, peguei um ovo, na hora que eu agachei, eu nem acreditei, né? Aí eu saí gritando, gritei meu esposo, liguei para minha mãe, para minha família inteira, vocês não vão acreditar, eu estou agachando como nunca. E foi assim, melhorei demais, e alguns dias depois eu comecei a sentir a textura do meu chinelo. Meu chinelo tá estranho, porque o meu pé é muito rígido e cavo, né? E de repente eu estava sentindo as texturas do chinelo. Quer dizer, meu pé começou a apoiar no chinelo. Coisa assim que era impossível. Era impossível. E na segunda sessão eu tive 2 resultados assim visíveis, incríveis, e que até eu lembro que minha irmã me ligava, Lídia, aí ainda está agachando? Né? Mas, gente, eu estou hoje eu tenho muito mais facilidade para pegar qualquer coisa no chão, coisa que era impossível, né, ter essa facilidade. Eu pegava porque eu tive uma melhora lá atrás, mas não se compara com o meu alcance hoje. Os meus pés também não dá, assim, você olha assim, parece que é pé de outra pessoa, nem parece que é de uma pessoa que tem quase a vida inteira uma artrite, né? Não tenho dores. Hoje eu não estou tomando nenhum medicamento. Nossa, que pensa, Lídia. Então, não tomo nenhum medicamento, era medicamento assim, imunossupressor, né? Não tomo nada. E é isso. Eu alcanço o chão com muito mais facilidade, e o meu pé. Meu irmão falava assim, Lídia, seu pé, a gente olhava assim, você via do outro lado, porque eu não tocava o chão. E, no entanto, sabe, meu pé, se você olhar, é um pé normal, sabe? Então, assim, em 2 sessões apenas. Fiz uma outra, né? Mas em 2 sessões eu já tive esse resultado incrível, que infelizmente a medicina que nós temos aí não consegue, infelizmente, né? Mas graças a Deus nós temos outras possibilidades, novos conhecimentos, né? Pessoas inspiradas e comprometidas com a cura das pessoas, né? Então, não foi coincidência. Aquela pergunta que você fez, o que ela tem, não foi à toa. Né? Foi um encontro mesmo, né, Lídia? Foi um encontro. Eu lembro que a sua mão tinha muita dificuldade de movimentar, né? Mobilidade. Isso. E hoje você disse que nem fechava direito, tinha mão travada. Assim, eu tenho, as deformações estão aqui,
mas elas estão mais funcionais. Eu consigo fechar, eu consigo escrever por mais tempo sem dor, né? Então, assim, o movimento está mais livre, mais solto, né? E era, assim, mais rígido, né? A deformação está aqui, que é uma deformação que já tem anos, né? Mas o movimento está mais livre, né? Então, ela está mais funcional. E eu escrevo com essa mão, né? Que é a minha mãozinha mais tortinha, mas de qualquer forma ela está muito melhor também. Com relação à dor, não tenho dor. não tem dor mais. Não tenho dor. E o alívio foi, na primeira sessão, você já sentiu algum alívio na dor, Lília? Olha, eu senti sim. Senão eu não teria voltado. Tá? Porque é um protocolo tão fora da caixa. Pode ter que né? ser fora da caixa. Até para você imagina, a hora que você viu o protocolo, você deve ter falado assim, esse cara é louco. Pensei total, né? Eu pensei assim, mas vou acreditar, né? E você me disse assim, todas as pessoas que eu cuidei melhoraram, com você não vai ser diferente. Né? Então, eu resolvi acreditar. E aí nós fomos a Araxá, né? Numa rodovia cheia de buraco, mas eu acreditei, porque na hora mesmo eu já percebi a leveza nos movimentos, né? Especialmente das mãos. Então, realmente foi incrível desde o primeiro atendimento. Você lembra mais ou menos a data que aconteceu isso, Lília? Setembro. Setembro de? Do ano passado. 2021. Isso. Então, assim, foi incrível. Eu até conto para as pessoas, assim, elas ficam assustadas, né? Mas tem pessoas que não acreditam. Eu tenho uma engenheira até que, quando eu montei, falou assim para mim, efeito placebo. Aí eu falei assim, falar efeito placebo para uma pessoa que vivia com números e que tem rigidez total e que de repente alcança o chão, calça um sapato, uma meia com muito mais facilidade. Não tem mais dor, né? Não, e não tem dor. Então, assim, efeito placebo. Se fosse placebo comigo, não ia funcionar. Só de saber também que os medicamentos hoje não fazem falta, né, Lina? Que não tá mais, né? O medicamento é bastante complicado. Nós temos casos de 2009, tratamento de uma paciente, foi a primeira paciente de 2009. E eu brinco muito, porque até hoje ela gosta de vir no meu consultório a cada 2 semanas, e eu falo que eu não dispenso ela e nem aumento o preço para ela, porque quando ela vem, ela me traz ovo ovo e queijo. Né? Então, toda vez que ela vem, eu ganho 1 ou 2 queijos e mais 1 ou 2 dúzias de ovo. Né? Ovo caipira, né? Para nós que mineiro, com queijo e ovo, virei uma machão só, né? Vira. Já tem desde 2009, final de 2009 mais ou menos, hoje nós estamos em 2023, ela não toma nenhum medicamento para artrite, não tem nenhum problema. Ela vem porque ela gosta de tomar um floral, né? E de vez em quando, tá com uma gripezinha, tô com uma dorzinha aqui no ombro, assim, ela não é nada, só de trabalho de roça mesmo, sabe? Mas assim, ela não tem nada igual você fez 3 sessões e não precisou de voltar mais. Quer dizer, tá livre e se você for seguir o mesmo histórico, e é o mesmo histórico dela, eu acredito assim, pelo tempo, isso nunca mais volta, até porque foi na causa, a gente chegou à causa do processo da patologia, que a medicina não consegue ver, não consegue olhar, né? Lília, eu agradeço demais por você ter disponibilizado a dar vamos dizer que é um testemunho, né? Uma versão não, é testemunho, né? O que aconteceu com você. Eu tenho um carinho muito grande com você, até igual eu te falei, essa carinha de bonequinha assim. Bonequinha de 42 anos. Mas aí tem uma vida sadia hoje que tá, né? Você com seu esposo, garanto que melhorou muita coisa para vocês. Né? Sim. E
tirou as limitações, diminuiu muito as limitações, né, Lívia? Com certeza. Eu fico muito feliz com isso e fico feliz por você ter aí participado comigo tá participando comigo dessa entrevista aí sobre o seu caso, que foi um caso bem... E o mais interessante, doutor, é que é um problema que eu tenho, veja, 36 anos com artrite. 36 anos. 36. Né? Porque eu comecei aí com 6 anos, né? Que começou teve a infância limitada, né, Lívia? Muito. Eu fui torrada de muita coisa, né? Então, assim, um médico falava assim para mim que eu passei por processo de licença do trabalho, em fases assim muito difíceis, e os peritos falavam assim para mim, nossa, você está assim, imagina na hora que você estiver com menopausa, você vai estar horrível, né? Nossa. Então, assim, o diagnóstico é, assim, horrível, né? E, no entanto, é um protocolo tão fora da caixa que pode mudar toda a história, né? E eu tenho uma mania de... O que eu acho que é bom, eu preciso contar para todo mundo, né? Então, sempre quando eu tenho uma oportunidade, eu estou contando do protocolo, de tudo que eu consegui, graças a, né, o intermédio aí do Marcelo que me apresentou você, eu sou muito grata a ele, né? Então, assim, os florais, eu cheguei até você devido aos florais, né? Porque eu queria naquele momento. E, assim, não existe coincidência não, né? Deusidência. É uma boa... eu não sabia dessa, não. Deusidência, eu não sei. Eu gostei. É isso. Mas, assim, eu fico muito feliz com isso. E saber também que você acabou indo para lá os florais hoje, né? Virou terapeuta floral, quer dizer, já chegou num ponto que falou, já que eu vi uma coisa que eu não conhecia, estava me chamando, então deixa eu ir para lá. Foi exatamente isso. Mas, que legal, Leila. Fico muito feliz. E a gente está aí, né? É bom que a gente sabe que Deus faz essas coisas certas. Às vezes eu falo que esse protocolo, certamente ele foi iluminação, porque ninguém imagina, né, que esse protocolo está fazendo isso, não tem como, né? Quer dizer, se for olhar hoje, acredito que no mundo só eu faço esse protocolo. Né? Também acredito. E eu também acredito, porque eu nunca ouvi falar de outra forma, né? A gente sabe que se quiser fazer um trabalho de pesquisa, a gente sabe que a gente vai encontrar muitas barreiras com relação a isso, né? Como a gente já fez algumas pesquisas, a gente sabe que é difícil demais você tentar introduzir uma nova metodologia na medicina convencional. Infelizmente, ele vai ficar mesmo para aqueles que você acabou de dizer aí, aquelas pessoas que querem trabalhar fora da caixa. Eu chamo hoje de o fisioterapeuta fora da curva, ou não só o fisioterapeuta, mas o terapeuta fora da curva, né? O médico fora da curva, o enfermeiro fora da curva, educador físico fora da curva. O pessoal que trabalha com a saúde, se eles não deixarem de olhar ou saírem um pouquinho da caixa, né, eles vão ser condicionados a vida inteira. E tem muitas doenças que a medicina fala que não tem cura, e a gente sabe que tem cura. Né? A gente sabe que a cura é uma qualidade. E isso me relembra, né, uma frase de Paracelso, que diz que toda doença ela tem cura, porque Deus seria injusto se ele colocasse a doença e não colocasse a cura. Então, assim, ele teria que fazer o equilíbrio, ele tinha que dar o equilíbrio. Será que ia ter só doença, mas não ia ter a cura para aquele tal processo? Então, eu acho que algumas pessoas têm essa oportunidade de ter contato com esses processos que, né, na publicidade se consegue um grande resultado. Como é aí o protocolo do Aidor, né? E assim, você estimula o corpo da pessoa a se autocurar. Isso é muito bonito. E só pode ser de Deus, né? Filha, é isso. Muito obrigado mesmo, agradeço demais. Assim, eu me emociono de saber que você está bem. Fico muito feliz. Amém.
Muito obrigada pela oportunidade e a gratidão daqui para aí, ela é muito maior. Eu sei. Estamos iguais. Estamos iguais. Tá certo? Mas, querida, obrigado. Muito obrigado. Tá bom. Eu que agradeço.